A competência 3 do Enem chega dizendo para você que você precisa selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Porém, ninguém te ajudou a entender o que é selecionar, como que organiza, como que relaciona, como que interpreta, como que defende. E aí, é uma das competências que causa mais perda de pontuação, ou, melhor ainda, não eleva a sua pontuação, porque na maioria das vezes você não sabe o que você faz em cada uma dessas missões que você tem relacionadas à competência 3. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te ajudar a tirar 200 pontos na competência 3 da redação do Enem. Oi, tudo bem? Eu sou a Chay aqui da aula da Chay, e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a levantar a sua nota baseada na competência 3 da redação do Enem. Para começar, que eu já vou te explicar cada um daqueles pontinhos que eu falei lá no comecinho, quando eu te contei o que a redação do Enem pede em relação à competência 3. O que significa o selecionar, o que significa o relacionar, o organizar, o interpretar, o que o seu corretor entende e faz mediante o que você escreve na sua redação. Essa pontuação, né, competência 3, que dá também 200 pontos, porque nós temos 5 pontuações, 5 competências, cada uma delas dá 200 pontos, a competência 3 é uma das mais difíceis e é aquela que, quando o pessoal geralmente tá empacadinho lá na redação, muito é pela competência 3. Primeira coisa é o selecionar. Quando está escrito lá selecionar, o que eu tenho que fazer, Chay, o que isso significa para mim, tá? Isso significa para você, para mim, para o corretor, que você tem que demonstrar que você entendeu a proposta e que a partir do que você entendeu da proposta, você vai selecionar. Então, você vai selecionar a alusão histórica, você vai selecionar a citação, você vai selecionar o seu posicionamento, você vai selecionar os dados, tá? Então, lembra que eu falei da aranhazinha na aula passada? Aquela aranhazinha ali é a sua técnica já de começo de seleção. Então, nesse primeiro momento, você vai selecionar tudo que você vai utilizar na sua redação. Isso é estrutura, isso é planejamento, tá? Isso é a parte do planejamento que a gente tanto fala, né? Pelo menos a maioria dos professores de português vai insistir com vocês em planeje a sua redação. Então, na competência 3, entra a sua ação de planejar e pegar os dados que você vai utilizar, as alusões históricas que você vai utilizar, se você vai citar alguém, argumentos que você tenha contra, a favor, baseado, enfim, tudo que você seleciona para colocar na sua redação é nessa partezinha. Depois vem o relacionar. Bom, relacionar é como que você vai encaixar as partes, né? Então, primeiro você selecionou, depois você vai ver o que se relaciona. Porque nem tudo que você pegou faz sentido um com o outro. Então, como que você encaixa? Ah, em tal parágrafo que a minha opinião é tal, eu coloco tal argumento. Ali você relaciona. Então, primeiro você seleciona, né? Igual um desenho cego, você vai colocar muita coisa. Depois você vai... Aí selecionou tudo isso, você vai ver dentro desses que você selecionou o que se junta, o que se relaciona. Aí vem a organização. Organizar é você colocar, então, em pauta, tá? A hierarquia dos argumentos, né? Dos argumentos que você já selecionou, já relacionou, agora você organiza. Ah, vai no primeiro parágrafo, vai no segundo parágrafo. Ah, isso aqui é minha proposta de intervenção, tá? Isso é os agentes, taraná. Claro que ainda vem a competência 5 para falar da proposta de intervenção. Mas na competência... Gente, é um texto, então tá tudo interligado. Então, na competência 3, né, você vai fazer toda essa seleção. Ela passa por tudo. Assim como a competência 1 passa por tudo, porque precisa da ortografia do começo ao fim, tá? Mesma coisa a competência 3. Ela do começo ao fim, porque é toda a organização da sua redação. Então, se você perde ponto na competência 3, eu vou dizer para vocês... Assista bastantes vídeos, né, de planejamento e organização da redação, tá? Então, seleciona, faz um quadro com todas as suas ideias, relaciona o que se encaixa com o que e, por fim, organiza aonde vai. É progressivo a parada da competência 3. É progressiva. Faz uma coisa, outra ação. Podia ser progressivo de cabelo, né, que meu cabelo tá bem doidinho. E o quarto ponto, que é interpretar, que é nessa hora que eu vejo se você... de fato pegou uma proposta, uma tese, né, que converge com a proposta,
tá? Não é divergente, é convergente, de fato ela encaixa. Se você entendeu, se você conseguiu se posicionar para expressar, tá? Então, seleciono um monte de coisa que eu sei, relaciono, organizo e, por fim, interpreto tudo. E aí eu tenho que demonstrar, de fato, a minha argumentação, né? A estrutura. Já estou dentro do contexto, pela competência 2, eu já estou dentro do gênero, mas a 3 eu coloco ele em prática, digamos assim. Por isso, uma coisa que eu sempre vejo na competência 3, que é a dificuldade que os estudantes têm, de fato, de encaixar tudo que eles sabem numa estrutura. E a competência vai olhar se você, de fato, sabe se organizar, sabe selecionar, sabe relacionar e sabe interpretar. Então, esses pontos todos dentro da sua competência 3 vão sim te levar. E eu vou te dizer, para mim, a competência 3 é onde os alunos mais perdem pontos. Porque não sabem mesmo. Porque muitas vezes ninguém ensina o que cada palavra implica nas ações. Você não mais, que agora eu já te ensinei. Por isso que agora, com a competência 3, já tá mamatinha, zeradinha, maravilhosa. Não esquece de dar uma olhadinha aqui no vídeo de esqueleto da redação, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse contexto que eu te expliquei agora da competência 3. Gente, não esqueçam que redação é puramente interpretação, então é muito necessário que você entenda a proposta, entenda o que a competência pede, senão você não consegue aumentar, porque você não entendeu ainda o que a competência quer. Nessa série de vídeos é para que você entenda o que o corretor vai fazer na sua redação, como ele está interpretando a sua redação, como ele está entendendo o que você escreveu, tá? Por isso é muito importante você ficar ligadinho, coladinho em mim. Beijo, até amanhã, competência 4, pra gente arrepiar os cabelinhos.